Boa noite, meu povo. Quando eu saí de Itaberaba, eu ganhei uma caneca. A irmã Adélia viu minha caneca. E eu disse assim para a irmã Adélia, não tenho intimidade da igreja para dizer isso. Mas eu vou dizer, eu sempre digo assim, boa noite, meu povo e minha pova. Que bom estar aqui de novo. Semana passada era para eu ter trazido já a ministração da palavra, eu não estava muito bem. Mas nós estamos aqui. E antes de ministrar a palavra, eu queria agradecer aos irmãos, às irmãs que tiveram ontem, participaram, votaram, falaram no nosso concílio. Mas eu quero dizer que eu senti a falta de muita gente, de alguns rostinhos que eu costumo ver pela igreja e que não estavam no nosso concílio. O concílio é muito importante, a participação da igreja no nosso concílio, quando há convocação pastoral para o concílio. Então, nos próximos, eu quero dizer para você, não deixe de participar. Se você é membro da igreja, se você assumiu os votos da igreja metodista, não deixe de participar do concílio local, para que você faça parte das decisões que nós precisamos tomar. Amém? Bem xoxinho esse amém, gente. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler 2 versículos, o 5 e o 6. Lucas, capítulo 17, versos 5 e verso 6. As crianças maiores já estão com as suas folhinhas. Glória a Deus. Para quem não sabe, o Ministério Infantil entrega uma folhinha para as crianças mais novas que ficam aqui e elas vão anotando na pregação o que elas ouvem. Tem algumas perguntas e elas vão anotando o que elas ouvem, respondendo as perguntas. Assim elas já vão praticando ouvir a palavra. Amém, glória a Deus. Nós somos uma igreja e nos importamos com as nossas crianças. Amém, vamos ler a palavra que diz assim: então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranca-se e transplanta-se no mar, e ela obedeceria. Amém. Eu acredito muito que nós pastores e a igreja, nós estamos vivendo um momento de nos conhecermos. E eu aprendi que quando nós estamos vivendo este momento de nos conhecermos, em qualquer relacionamento, nós precisamos ser intencionais nisso. E essa noite eu quero falar sobre a fé, sobre o amadurecimento da fé, mas ao mesmo tempo eu quero compartilhar algo, uma experiência, um testemunho, que eu e o pastor vivemos, algo muito particular que nós vivemos, para que vocês nos conheçam também, para que vocês conheçam as nossas experiências, o que nós vivemos, o que Deus tem tratado na nossa vida, e nós queremos procurar ser intencional, como eu disse nisso. Então, para falar de fé, eu quero compartilhar com vocês essa noite um dos momentos da nossa vida, aliás, acho que foi o momento da nossa vida que Deus mais ministrou ao meu coração e ao coração do pastor Israel, a necessidade de sermos maduros na fé. Provavelmente eu vou chorar, vou me emocionar, porque eu quero compartilhar o nascimento da Anelisa. A Anelisa nasceu prematura. Eu estava com 30 semanas de gestação e eu comecei a sentir algumas coisas que eu não entendia muito bem, não eram dores. Mas então eu resolvi numa madrugada ir para o hospital. Quando eu cheguei no primeiro hospital que a gente viu, nós estávamos dormindo na época na casa da minha sogra, em Taboão da Serra. Quando nós chegamos no primeiro hospital, nós fomos para a emergência. Eu sentei, passamos na triagem, ele aferiu minha pressão estava 18/13. Aí o rapaz falou assim, olha, você vai precisar ser medicada. Quando eu levantei, ele não tinha percebido que eu estava grávida. Quando eu levantei, ele viu meu barrigão, ele disse assim, olha, você vai ter que correr para um hospital mais próximo que tem maternidade. Nós não temos maternidade. Eu não posso te atender aqui, mas você precisa ir agora para um hospital. Então nós fomos, já nos direcionamos para o hospital onde eu queria mesmo que a Anelisa nascesse. Quando eu cheguei no hospital, aferiram minha pressão, realmente estava alta. Aconteceu uma série de coisas, mas eles conseguiram estabilizar minha pressão. Ficou tudo bem com a Anelisa, eu fiquei internada 1 semana.
Nessa uma semana o Senhor já começou a tratar algumas coisas dentro do meu coração. E aí nós fomos embora, medicada. Quando nós estávamos uns 3 dias em casa, mesmo medicada, eu comecei a sentir as mesmas coisas, só que pior. Eu comecei a sentir vertigem, dor na nuca, minha visão começou a escurecer. Retornamos de novo para o hospital. Dessa vez eu fiquei internada 15 dias, porque a minha pressão ela não estabilizava. Eu fiquei internada 15 dias, e até que minha pressão começou a estabilizar. E teve um domingo, eu já estava ficando muito preocupada, muito angustiada, porque a gente que está gestando um bebê, a gente imagina como vai ser o parto, a gente imagina muitas coisas, e meu coração começou a ficar muito atribulado, com muito medo, porque já não estava mais acontecendo como eu tinha planejado. Como? Não estava acontecendo como eu tinha planejado? Então, num domingo, o pastor precisou, porque nós já éramos pastores, o pastor precisou ir embora para ministrar o culto da manhã, a escola dominical, o culto à noite. Então, no domingo pela manhã, eu acordei e eu deixava a televisão sempre ligada. E naquele domingo eu acordei e estava passando um programa de televisão da Igreja Assembleia de Deus. Eu nem lembro que canal que era. E quando eu acordei, eu estava ouvindo um coral. Eu amo muito coral, porque eu cresci vendo minha mãe cantar no coral da igreja. E minha mãe tem um soprano muito forte. Só que sabe quando você está acordando, meio que, a Anelisa fala que está analisando, que você não está acordado nem dormindo. Eu estava assim. Só que não ouvia o coral. Eu ouvia a música, mas eu ouvia minha mãe cantando. E era aquele hino antigo, não sei se alguém aqui conhece, que diz assim: as ondas atendem ao meu mandar, sossegar. E eu ouvia a minha mãe cantar para mim. Naquela hora, como se o Espírito Santo, Deus, dissesse para mim: você não é a mãe agora. Eu sou o teu pai e eu estou cuidando de você. Ali eu já fiquei animada. Acordei, esperei o pastor chegar no domingo à noite, estava bem, Deus falou comigo, vai dar tudo certo, eu vou embora, a Anelisa vai nascer no tempo certo. Naquele domingo eu fiquei super animada. Chegou na segunda-feira de manhã, eu já acordei animada, passou um médico e disse assim: hoje você vai ganhar alta. Só que por conta das complicações da gestação, a partir daquele momento, eu teria que fazer toda semana um ultrassom com Doppler. Não me pergunte o que é não, é um ultrassom mais elaborado. E aí o médico passou e falou: olha, eu vou te dar alta. Aí eu disse assim para o médico: doutor, a partir de agora, toda semana eu vou ter que fazer um ultrassom com Doppler. Eu já fiz na semana passada e eu já vou ter que fazer essa semana, já tem tempo que eu fiz. Então, já prescreve para fazer aqui no hospital, porque daí eu só preciso ligar no laboratório na outra semana. Isso era o que estava no meu coração. E porque eu queria ver a Anelisa na televisãozinha preta. E ele disse assim: tá bom, então eu vou te prescrever, você fica amanhã aqui, faz o exame de manhã, quando a doutora do plantão da tarde passar, ela vem com o resultado do exame e te dá alta. E foi assim que aconteceu. Saí, fui fazer o exame, voltei, almocei, quando deu 1h20 da tarde. Entrou a doutora com uma enfermeira com uma cadeira de roda. Ali eu já fiquei gelada, meu corpo todo. Ela sentou, eu estava na maca, sentada, ela sentou e disse assim: Thaís, quem é que está na sua barriga? Eu disse assim: é a Anelisa. Ela disse assim para mim: a gente vai ter que fazer seu parto agora, porque a Anelisa está morrendo na sua barriga. E ela continuou dizendo que, o seu exame você fez 8h30 da manhã. Agora já é 1h. Eu não sei como ela está agora. Rapidamente trouxeram o cardiotoco, que é aquele instrumento que escuta o coração, e o cordão umbilical. O cordão umbilical já não tinha batimento. E o coração da Anelisa estava muito fraquinho. Não deu tempo do pastor ver meu parto. Foi tudo muito rápido. Eu não consegui me preparar em nada.
E naquele momento eu fui tomada por um medo muito grande da Anelisa morrer. E eu dizia assim: doutora, ela vai ficar bem, não vai? E era o trabalho da doutora. Ela dizia para mim: Thais, eu não posso dizer para você que ela vai ficar bem. Isso era 1h20 que eu disse? Era 1h20. Quando era 1:50, a Anelisa já estava nascendo. Enquanto eles estavam me preparando, foi ali que Deus começou a falar sobre fé comigo. Eles me preparando na maca, meu coração tomado de medo, e Deus começou a falar sobre fé comigo. O Espírito Santo me levou a fazer uma oração, porque por mim mesmo eu jamais faria uma oração daquela. E eu me lembro que eu disse assim para Deus: Deus, o Senhor sabe que eu quero muito ser mãe da Anelisa. Nós demoramos 1 ano para conseguir engravidar. Eu quero ser muito mãe da Anelisa. Eu planejei muito a Anelisa. Eu amo a Anelisa desde antes dela ser concebida. O Senhor colocou ela no meu coração. Mas se o Senhor levar a Anelisa hoje, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. E o Senhor vai continuar sendo o meu Senhor. Veio a pediatra e disse assim para mim, eu nem lembro o nome dela, mas ela disse assim: olha, mãe, eu vou ser a pediatra que vou receber sua filha. Se tiver tudo bem com ela, se ela chorar, eu já vou trazer ela agora para você ver. Mas se ela não chorar, não se assusta, eu vou precisar já levar ela para a UTI. E eu comecei a orar e falei assim: Deus, faz a Anelisa chorar, Senhor. Faz a Anelisa chorar. Enquanto eu fazia essa oração também, esse pedido ao Senhor, o Espírito Santo tomou meu coração de uma forma de que Ele estava no controle de tudo. E que eu não precisava temer. Eu sei que me prepararam, eu desesperada porque eu queria meu marido não chegava nunca. E a Anelisa nasceu. A Anelisa nasceu com 33 semanas, com 1,40 kg. Mas ela chorava tanto. E depois de um tempo o pastor chegou, a enfermeira veio com um pacotinho, que eu não podia acreditar que minha filha estava dentro daquele pacote, de tão pequeno que era. E ela disse assim para nós, né, amor? Vocês acham que aqui tem um pacotinho ou um bebê? Eu virei para o pastor e falei assim: é sacanagem se ela trouxe um lençol enrolado. Mas a Anelisa estava lá. E quando eu vi ela, eu não conseguia acreditar no tamanho que ela tinha. Ela era muito pequena, ela era muito magrinha, ela era puro osso. Mas ela chorava. O fato dela chorar, eu senti que era uma resposta de Deus para mim. Mas não era uma resposta de Deus para aquele momento: a Anelisa está viva, glória a Deus. Era uma resposta de Deus que um processo iria começar. Um processo de maturação iria começar. Então, eu brinco que começou a minha peregrinação para a UTI neonatal por 40 dias. A Anelisa ficou internada por 40 dias. E uma vez, a Anelisa estava na incubadora e ela chorava muito. As enfermeiras da UTI neonatal diziam assim: eu nunca vi um prematuro chorar tanto. Não sei se você já teve a oportunidade, se você já visitou uma UTI neonatal. Os bebezinhos estão todos entubados, eles quase não se mexem, não tem reação alguma. Eles não choram, porque não conseguem. E a Anelisa chorava bastante. Aí um dia, a Anelisa estava no incubador e estava eu e o pastor. E o pastor sempre cantava para a Anelisa uma música antiga da pastora Ludmila Ferber, já falecida, que dizia: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não pare de lutar. E o pastor sempre cantava isso para a Anelisa. E num desses dias que o pastor cantava isso para a Anelisa, Deus falou no nosso coração. Aliás, Deus falou no coração do pastor Israel e ele ministrou ao meu coração. Ela está na incubadora para amadurecer. Porque eu não sei se vocês sabem, quando o bebezinho nasce prematuro, ele não tem só que crescer. Ele tem que amadurecer em todos os seus órgãos, todo o seu organismo está imaturo, tem que amadurecer. A Anelisa, quando nasceu, ela morria de fome, porque o estômago dela não estava pronto para nascer, então não digeria o leite. Então, o prematuro, quando nasce, ele tem que amadurecer em todo o seu organismo. E Deus então falou para o pastor Israel:
Ela que está na incubadora amadurecendo o corpinho, os órgãos, tudo que precisa. Mas vocês também estão na minha incubadora, porque eu vou amadurecer a fé de vocês. Eu quis compartilhar com vocês esse testemunho, e depois de 40 dias, a Anelisa teve alta, e foi uma maravilha, e está aí a minha bênção, virando uma adolescente, e Deus fez. Deus cumpriu o propósito dele. Mas eu quero compartilhar com vocês, eu quis compartilhar com vocês o nosso testemunho, porque eu creio muito na identificação, porque às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos assim, o que Deus fez nela, eu acho que Deus não pode fazer na minha. O que Deus faz na vida do fulano é maior do que Deus faz na minha, meu irmão, minha irmã. Deus faz na vida de todos. Deus não tem filhos privilegiados. Deus quer amadurecer toda a sua igreja. Deus quer amadurecer toda a sua igreja na fé que Ele estabeleceu. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu uma medida de fé. E nós precisamos viver nessa medida e ser amadurecidos nessa medida. Quando o texto aqui que nós lemos, ele tem em outros evangelhos também, mas eu escolhi este, mas é um diálogo dos discípulos, dos apóstolos com Jesus, e eles estavam pedindo ao Senhor que Jesus aumentasse a fé deles. Então Jesus, ele dá uma resposta para aqueles discípulos, e eu quero que você preste bem atenção em uma palavra dessa resposta. No verso 6, Jesus diz assim, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda. Quantos aqui cresceram na igreja, vieram na escola dominical desde pequenininho, aqui ou em outra igreja? Eu não sei se você, como eu, ouviu na escola dominical que nós precisávamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que a palavra diz. Jesus, ele não está insinuando, e Jesus, ele não está enfatizando, ele não está nos ensinando que basta a gente ter uma fé pequenininha. Jesus, ele não está falando de grandeza, ele não está falando de quantidade, ele está falando de semelhança. E isso faz toda a diferença no entendimento do texto. Jesus então diz para os discípulos, se vocês tiverem fé, como grão de mostarda, vocês vão dizer para essa moreira, arranca-te e vai para o mar, e ela obedecerá. Jesus não está falando o tamanho, Jesus está falando como. Quero muito que você entenda o que eu vou dizer com maturidade. Porque não existe fé pequena ou fé grande. Existe fé. Pastora, mas Jesus, lá em Mateus 17:20, Jesus fala quando os discípulos precisavam expulsar o demônio de um jovem, eles não conseguiram, aí levaram esse jovem para Jesus. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, a fé de vocês é pequena. Mas isso é na nossa tradução. Lá no original, Jesus está dizendo assim, vocês são incrédulos. Porque os discípulos perguntaram para Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar Jesus? O que Jesus está dizendo para os discípulos é porque vocês são incrédulos. Aí Jesus diz novamente, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. O que eu quero dizer para você essa noite, que o Senhor, a partir do nascimento da Anelisa, começou a gerar no meu coração, é que não existe tamanho quantitativo de fé, mas existe um crescimento, um amadurecimento da minha vida em fé. Isso faz total diferença no nosso entendimento, igreja, para a nossa vivência cristã. Porque quando eu entendo que minha fé é pequena, mas a fé do pastor, ele é pastor, a fé dele é maior, pastor, está ali com Jesus. Então eu vou pedir para o pastor orar por mim, porque a fé dele é maior. Quando eu entendo que a minha fé é menor que a fé da Adélia, a Adélia é melhor que eu. Quando eu entendo que a minha fé é maior que a dos irmãos, mas eu sou muito bom, eu sou muito santo, as minhas orações são atendidas. A palavra do Senhor diz que Jesus morreu e ressuscitou para que todos
cheguemos à estatura do varão perfeito. Se hoje você sente que sua fé é pequena, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você essa noite, o que você tem é fé. E o que Deus quer tratar na sua vida é amadurecer a sua vida em fé. Deus não está procurando pessoas que têm fé grande e fé pequena, não. Deus está procurando homens e mulheres que querem e desejam ser maduros na fé. Mas geralmente, quando esse processo de maturação acontece na nossa vida, meu irmão e minha irmã, geralmente é no momento de dor, geralmente é no momento de tribulação, geralmente é no momento de dificuldade, geralmente é no momento que a gente precisa tomar uma decisão, geralmente são em momentos importantes da nossa vida, marcantes da nossa vida. Mas muitas vezes nós ficamos patinando na nossa forma de viver, porque ora a nossa fé está grande, ora a nossa fé está pequena, e a gente vai vivendo uma vida numa montanha russa. Numa hora a gente ora com fervor, porque eu estou cheio de fé, numa hora eu não quero nem orar, porque eu não tenho fé. Você acha mesmo que essa é a vida que Jesus morreu e ressuscitou para que você tenha? O Senhor não nos chama para viver numa montanha russa de fé. O Senhor não nos chama para termos fé fervorosa e quando nos reunimos no domingo à noite para adorar o Senhor, e na segunda-feira que a gente tem que acordar cedo para trabalhar, nossa fé está esmorecida, está pequena. Não é sobre isso, igreja. Não é isso que a palavra nos ensina sobre fé. Deus não quer, mais uma vez eu vou dizer, homens e mulheres que tenham fé grande ou pequena, porque eu costumo dizer, quem mensura a quantidade somos nós. Deus é pleno, tudo que Ele faz é pleno, tudo que Ele age é pleno. Deus não faz coisas grandes ou coisas pequenas. Quando Moisés diz, quem é que eu vou falar que está me mandando? Deus diz assim, diga que é o eu sou. Deus é pleno. Então o que Ele quer, igreja, é fazer de nós homens e mulheres maduros em fé. Abra sua Bíblia também em Mateus, capítulo 13, verso 31 e 32. Mateus, capítulo 13, verso 31 e 32. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante, algumas traduções está como também, a um grão de mostarda, que um homem pegou, plantou no seu campo. Este grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. Assim como a fé, Jesus ele compara o reino de Deus, o reino dos céus, como um grão de mostarda. Não se esqueça disso, como semelhança, não tamanho, semelhança. Mas aqui o texto, Jesus diz assim que é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegou e plantou. A semente, sem plantar, ela perde o seu propósito. A importância de você entender que fé não diz respeito a ser pequeno ou grande, mas a maturação da fé na sua vida é para que você viva o propósito de Deus na sua vida. Para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida. E a palavra do Senhor diz que quando o homem pega essa semente na parábola e ele planta, a parábola diz que essa semente ela é germinada e ela cresce
E ela era menor e agora ela é maior, porque ela cresceu, ela amadureceu. Eu quero que você sempre entenda, quando nós falamos crescer, nós não estamos falando apenas de grande ou pequeno, de tamanho, nós estamos falando de um processo, de um amadurecimento. Então ela se torna uma árvore maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore de modo que as aves vêm se aninhar. Então o grão precisa ser plantado, ele precisa ser germinado, ele precisa passar por todo um processo de crescimento, de amadurecimento, até que ele se torna maior de todas as hortaliças. Isso é fé também. Eu fui pesquisar sobre a árvore da mostarda. Eu descobri que é mostardeira. Existem diversos tipos de mostardeira, mas a que a Bíblia se refere é a mostardeira que dá lá onde Jesus, pelos lados que Jesus andava, porque ela existe também de forma pequena e pode ser plantada em qualquer lugar. Mas a mostardeira que Jesus está se referindo aqui é uma árvore. E nas minhas pesquisas eu descobri que quando essa árvore ela chega na idade adulta, ela pode alcançar até 3 metros de altura. E eu descobri também que essa árvore, ela dá muitos frutinhos. E quando eu descobri isso, sabe do que eu lembrei? De quando Jesus, ele amaldiçoou uma figueira. Você lembra disso? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Por quê? Porque ela não dava fruto. Porque ela não cumpriu o seu propósito. Eu tenho uma jabuticabeira na minha casa, que é o meu xodó. As pessoas falam para mim, você vai levar essa jabuticabeira onde você for? Eu depeno toda ela, podo ela todinha e carrego onde eu for. E eu comprei minha jabuticabeira, ela estava num tamanho já bom. E ela tinha sido, eu não sei bem como é o processo, mas ela era uma plantação híbrida. É uma coisa assim. Porque diz que a jabuticaba, se você plantar a semente, demora 20 anos para ela dar o primeiro fruto. Mas mesmo ela já prontinha, quando eu comprei, o moço falou assim para mim, olha, ela já está nesse tamanho, mas ela vai demorar uns 2 anos para começar a dar fruto. Então eu falei assim, poxa vida, é sério, ela é, porque ela foi, acabei de falar a palavra e esqueci. Ela foi enxertada agora, então ela vai demorar um pouco, ela não está madura para dar fruto. Aí, verdade, gente. Cuidei da minha plantinha, passou o primeiro ano, nada de fruto. Passou o segundo ano, deu uma frutinha, que eu não comi. Eu estava esperando a frutinha ficar madura. Aí veio 2 gêmeos de 2 anos na minha casa, pegou e comeu. Né, amor? E naquele ano só deu uma. Só que no outro ano já deu mais. Esse ano que passou encheu de frutinhas. Porque a árvore precisa estar madura para dar frutos. Ela precisa estar pronta. Assim como o organismo da Anelisa precisava estar pronto, precisava estar maduro para dar frutos, para cumprir o propósito. Só que a semente que não é germinada, que não passa pelo processo, que eu falei que o processo geralmente é aqueles momentos difíceis e dolorosos da nossa vida, não dá fruto. Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou, Jesus não passou por tudo que Ele passou, para que eu e você não dessemos fruto. Jesus não passou por tudo que Ele passou, para que eu e você não passássemos por um processo de amadurecimento na fé. Quem cresce não é a fé, quem cresce somos nós. Quem amadurece não é a fé, quem amadurece somos nós. Não é sobre algo esporádico, é sobre uma vida que Deus está lapidando, Deus está cuidando, Deus está fazendo germinar, é sobre uma vida. E aí na parábola, Jesus continua dizendo que depois de tudo pronto, essa árvore, ela serve para abrigar os pássaros. Uma pessoa madura é um lugar de abrigo para quem precisa. A minha pergunta, meu irmão, minha irmã, essa igreja tem sido um lugar de abrigo para quem precisa. A sua vida, a sua casa tem sido um lugar de abrigo para quem precisa. Você é aquele tipo de crente, de cristão lá no teu trabalho, que quando alguém está passando um aperto na vida, esse aí que eu vou procurar.
que você chega até a dizer, meu Deus, vai falar comigo, agora que precisa de oração, vem me procurar. Tem que ser assim, e você vai orar, e você vai ministrar, e você vai liberar vida na vida dessa pessoa. Mas precisa ser maduro para isso. Precisa estar pronto para isso. E quando eu estou falando de pronto, eu não estou falando de um lugar, eu não estou pronto. Você sabe quando o Espírito Santo vai mexendo, vai remoendo dentro de você, e vai fazendo, como diziam, um rebuliço santo na sua vida. Eu e você precisamos ser o lugar de abrigo para quem precisa. Como eu estava falando da minha jabuticabeira, não adianta crescer, e agora eu estou falando de forma quantitativa, sem amadurecer. Mais uma vez eu quero dizer que a fé, ela tem que passar por um processo de amadurecimento. Existem muitas pessoas, e mais do que nunca nos dias de hoje é o que a gente mais tem visto. Jovens, adolescentes, jovens, adultos que crescem, têm aí uma quantidade de anos nas costas, mas são imaturos. Isso tem acontecido dentro das igrejas também. Quantas vezes eu ouço, parece que os crentes de antigamente eram mais maduros. Eu não estou falando aqui de uma nostalgia não, viu, meus irmãos? Eu estou falando de perdermos o propósito. Eu estou falando de cuidado para não perdermos o propósito, a essência. Não adianta crescer no sentido quantitativo, não adianta ter anos de igreja, anos de metodismo, e não ser maduro. E não ser o lugar de abrigo para quem precisa. Tem muito crente, e aí eu posso dizer, porque eu não conheço ainda a vida de muita gente aqui. Tem muito crente que mais repele as pessoas porque é imaturo, do que abriga. Não é isso o propósito de Deus. Não é esse o propósito de Deus. Igreja, é tempo de amadurecermos na fé. Eu já estou encaminhando para o encerramento. Jesus está voltando. Pouco tem se ouvido sobre a volta de Jesus. Pouco tem se ouvido sobre posicionamento da igreja para a volta de Jesus. E a palavra do Senhor diz que Ele vem buscar uma noiva adornada, ataviada, pronta, limpa. Sabe como isso acontece em nós? Amadurecimento. Amadurecimento vai tirando de nós rusgas, vai tirando de nós coisinhas que nos prendem. A palavra do Senhor em Hebreus diz que nós temos que largar, desvencilhar do pecado e do embaraço. Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. O amadurecimento da minha fé me faz desvencilhar dessas coisas. E isso é para tudo, igreja. Para todos os nossos relacionamentos. Relacionamento conjugal, relacionamento de pai e filho, relacionamento de filho e pai, relacionamento entre líder e liderado, relacionamento no trabalho, é para tudo. Eu e o pastor temos 15 anos de casados. Nós não nos pegamos mais em rusgas que a gente se pegava lá com um ano. Você não fez isso, você não fez aquilo. A gente amadurece. E tem coisas que a gente aprende que tem que relevar, tem que ser leve. E com o amadurecimento a gente também deixa de fazer as coisas de menino, como diz o apóstolo Paulo. A pergunta para mim e para você essa noite, meu irmão, minha irmã, qual é o posicionamento que você vai tomar? Você ainda vai continuar no pensamento de que hoje minha fé está pequena, hoje minha fé está grande? Ou você vai entrar num entendimento e mudar a sua mente, a sua mentalidade, de que eu preciso me posicionar e amadurecer em fé? Pastora, quando é que acaba essa maturação, esse amadurecimento? Até a igreja atingir a estatura do varão perfeito. E quando isso vai acontecer?
quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva, nós olharemos para Ele e dizemos: Senhor, estamos prontos. Mais uma vez eu quero dizer, Jesus está voltando e nós precisamos ser uma igreja. E eu não estou dizendo aqui que a igreja não tem sido, mas eu estou dando uma direção para a igreja como pastora. Jesus está voltando e nós precisamos ser uma árvore frondosa, pronta, madura, para aninhar aqueles que estão perdidos. Nós precisamos ser urgentemente, porque Jesus vai voltar e nós vamos como igreja apresentar: está aqui Jesus, tudo que o Senhor fez na minha vida e tudo que eu estou devolvendo para o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o processo de amadurecimento, ele não é opcional. Ele faz parte no pacote, quando eu aceito o Senhor Jesus. Porque quando eu aceito o Senhor Jesus, eu estou aceitando Ele como Salvador e como Senhor. E o Senhor quer uma igreja madura. Fique em pé no seu lugar. Eu não sei qual tem sido o seu processo no Senhor. Eu não sei o que o Espírito Santo já tem forjado no teu espírito. Eu não sei quais têm sido as suas dificuldades. A gente pode abaixar as luzes da igreja? Mas eu queria que nós orássemos. Eu queria orar com você, orar por você. E se o Espírito Santo tocou no seu coração, ministrou o seu coração, e você sente nesse momento que você precisa, você quer ter uma fé madura, eu queria te convidar a vir até o altar. O altar não é um lugar mais santo, não, gente. Jesus está em você. Mas é para nós termos um tempo, um momento de oração. O Senhor está nos convocando para essa maturação. Se você se sente tocado pelo Espírito, venha até o altar. Fechemos os nossos olhos. Se apresente diante do Senhor. Você pode dizer essa noite: Senhor, eu quero ser maduro, Senhor. Eu quero ser madura na minha fé. Eu não quero, Senhor, mais ficar caminhando em altos e baixos. Eu quero ter uma fé firme, uma fé constante. Eu quero um amadurecimento genuíno e verdadeiro. Se coloque diante do Senhor. Sabe, talvez você um dia está muito afim de vir para o culto, e no outro dia você está num desânimo: não quero, Deus. Sabe o que é que vai fazer você vir até o Senhor para adorarmos? A fé madura. Porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu creio, e é sobre o que Jesus está me tornando. Feche os seus olhos, mesmo enquanto eu falo, vai conversando com o Senhor. Vai conversando com o Senhor. Vai orando, vai dizendo. Talvez você possa dizer para Ele agora quais têm sido as suas dificuldades, onde você tem caído, quais têm sido as suas debilidades. Esse é o momento. Não perca o momento, meu irmão, minha irmã. Não perca o momento. Não perca, não se perca. Não deixa fugir o que o Espírito Santo está gerando, o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. É tempo da igreja permanecer. É tempo da igreja amadurecer. É tempo da igreja abandonar os embaraços e o pecado que tenazmente tem assediado a igreja, e ela prosseguir no amadurecimento genuíno da vida de Cristo. Como a palavra diz: tende em vós os mesmos pensamentos que houve em Cristo. Ore, 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 clame ao Senhor, se derrame diante dEle, se derrame diante dEle, não contenha o que o Espírito Santo está gerando no teu espírito. Não contenha, não contenha, se entregue, deixa o Espírito Santo te conduzir naquilo que você precisa, sabe, arrancar de dentro de você. Deixa o Espírito Santo te conduzir naquilo que Ele quer que você entregue ao Senhor nessa noite. Sim, Jesus, guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe,
onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Declare isso. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Guia-nos, Senhor, guia-nos. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer. Diga isso a Ele, se entregue a isso. Leva-me, leva-nos mais fundo. Leva-nos, Senhor, numa profundidade da fé, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és, e ao teu nome eu sou, e ao teu nome clamarei. Isso é o que a fé faz. E além das ondas olharei. É o que o amadurecimento da fé faz. Te faz andar sobre as águas. A crescer, descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu, pois eu sou teu, e tu és. Diga mais uma vez, eu sou teu, e tu és meu. Tu és meu Senhor, tu és meu Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Amadurece-nos no tua fé, Jesus. Nos prepara, Senhor, para a sua vinda, Jesus. Eu sou teu, Prepara a sua igreja para a sua vida. Amadurece, Senhor. Amadurece vidas aqui essa noite. Amadurece, Senhor, mentalidade aqui essa noite. Amadurece, Senhor, relacionamentos. Amadurece casamentos. Amadurece, Senhor, a comunhão. Amadurece a comunhão contigo, Senhor. Firma a nossa fé, Senhor. Firma a nossa fé da maturação e no amadurecimento do Senhor. Firma a nossa fé, Senhor. Tira de nós toda inconstância. Tira de nós, Senhor, toda inconstância na fé, Senhor. Tira da sua igreja toda inconstância na fé. Firma os nossos pés em Ti, Jesus. Nos firma
Ensina-nos a tua fé, Jesus, todos os dias. Ensina-nos, Jesus. Ensina-nos, Jesus. Eu sou teu. Eu sou teu. E tu és meu. Pois eu sou. Continue dizendo ao Senhor. E tu és meu. Eu sou teu. E tu és. Essa igreja é tua, Senhor. Essa igreja é tua. Essa igreja é tua, Senhor. Essa igreja é tua. E o Senhor é tudo que nós temos. O que o Senhor quer fazer conosco é tudo que nós temos. O que o Senhor quer mover em nós é tudo que nós temos, Senhor. É só o que nós temos. É só o que nós dependemos, Senhor. Que o Senhor nos amadureça. Que o Senhor nos amadureça. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. E tu és meu. Aleluia, Jesus. Eu sou Aleluia, Senhor. E tu Amém, Jesus. és meu. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, ao Espírito Santo, aquilo que Ele faz no meio de nós, aquilo que Ele faz através de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós rendemos, Senhor, toda adoração e todo louvor a Ti e te exaltamos. Podem voltar para os seus lugares, em nome de Jesus. Pode sentar, meu irmão e minha irmã.